Heyo! Bem-vindos, andarilhos, a mais um vídeo aqui do canal O Andarilho do Norte. Sou o Rodrigo Rodrigues e hoje eu vou falar sobre um assunto que infelizmente cai no conceito comum da palavra paganismo. Muitos não sabem explicar o que é que difere ela das outras tipos de religião, de tipo de espiritualidade. Até mesmo gente que segue o paganismo. Muitos alatuais, muitos wiccas, outras vertentes pagãs, druidas, seja lá a vertente que você segue, vamos refletir, vamos levantar algumas questões para poder entender melhor esse conceito. Então se liga na intro aí e vamos nessa. Quantas vezes nos deparamos com a seguinte questão? A pessoa chega para você e pergunta: qual a sua religião, qual a sua espiritualidade, né? E a gente fala, alguns falam, eu sou asatruar, eu sou dinista, eu sigo os deuses nórdicos, eu sou politeísta. Tem aqueles também, que é o meu caso, que prefere se definir como pagão. O que é ser pagão? Já se perguntaram isso, focando no sentido da palavra em si? Pasmem, mas eu já cheguei a falar que era pagão, quando uma pessoa me perguntou a minha religião, a pessoa entendeu como se fosse ateu, como se pagão fosse uma pessoa que não acreditasse em nenhum deus, sendo que é justamente o contrário, né? O pagão é um teísta. Muita gente acha hoje, não é batizado, certo? Usa a definição cristã para definir o que é pagão, né? Então isso por si só também já está equivocado. Então vamos lá. Pagão é aquele que não é batizado? Não. Está errada essa definição. Não tem nada a ver. Certo? A palavra pagão vem do latim paganus, que significa aquele que vem do pagus. O que é o pagus? Pagus é o campo. Pagus é o contrário de urbanização, de grande metrópole, cidade. Ou seja, o campo, o rural, o agrário, né? Então as pessoas que vivem no campo. Essa definição foram os gregos, romanos, que falaram para aquelas pessoas que continuavam nas zonas rurais, nas antigas práticas, no antigo caminho. De certa forma, nós podemos também falar que o paganismo é tudo que é não cristão, tudo que não tem a visão cristianizada da coisa. Também não está errado, porém não é só isso. Vou dar um exemplo. A Umbanda mexe com orixás, mexe com ancestralidade, muitos elementos do paganismo em si, mas eles também aceitam a ideia de Jesus Cristo, né, como Salvador. Então, isso é paganismo? Não. Talvez o candomblé ou o iorubá, eu não tenho muito conhecimento dessa parte africana não, mas as religiões mais antigas que originaram a Umbanda são pagãs, mas a Umbanda em si não é pagã. Outro exemplo também são as religiões ou doutrinas gnósticas, que mexe muito com magia, com filosofia, algo muito interessante, eu acho também muito bacana, já li bastante sobre algumas coisas, né? Mas eles têm uma visão cristianizada também, magia cerimonial. Vou dar um exemplo também da Telema, por exemplo, o Rosa Cruz. São coisas que mexem com magia, com espiritualidade, mas tem Jesus no meio, tem o cristianismo no meio. Então não é pagão isso. Por mais que algumas coisas tenham muitos elementos que favoreçam essa opinião. Então é por isso que paganismo também pode ser definido como tudo que não é cristão. Porque o cristianismo, sendo bom ou ruim, mas ela realmente trouxe uma mudança no paradigma religioso, cultural do mundo. Então mudou-se a forma de como você se conecta com o sagrado. São formas diferentes. Você, sendo pagão, você não vai entrar em contato com os deuses pagãos da mesma forma que faz com o cristão, por exemplo. Tem orações? Tem orações. Mas não é da forma cristã que é, por exemplo. Você não vai orar para Odin. Não é assim que funciona, certo? Você pode até fazer, né? Nada impede, ninguém vai te amarrar. Hoje em dia não, né? De fazer isso, embora não seja mais correta, entende? Existem muitas diferenças e para você que está entrando nesse mundo agora, você tem que entender o que é de fato o paganismo. O que isso significa? Não é tipo,
Sou Deus cristão, Deus pagão, agora sou pagão. Não, não é assim. A forma que muda, que é mais importante. Tanto é que existem relatos históricos antigos que quando os pagãos deixaram de ser pagãos e foram cristianizados, eles continuavam com hábitos pagãos aplicados no cristianismo, por exemplo, oferecendo o sacrifício aos deus cristão, por exemplo, né? Não faz muito sentido. Assim como o contrário também acontece. Ex-cristãos que se tornam pagãos hoje em dia continuam vendo o paganismo de forma cristianizada. E é um processo, pessoal, muito demorado. É impossível totalmente descristianizar muitas coisas, mas para um pagão em desenvolvimento, né, espiritual, você quer atingir o sagrado, né, você quer entrar em contato com os deuses, você vai aos poucos tirando certos conceitos cristãos de religião. Quando ele pergunta o que é ser pagão, você pode falar de uma maneira para que a pessoa entenda. Eu sou politeísta. Entende? Eu sou politeísta. A pessoa, já entendi melhor o que é ser pagão, certo? Mas vamos lá à pergunta. O que faz o paganismo ser paganismo em si? É por causa do politeísmo? Também não. Até porque na prática a gente acaba se apegando a algum ou alguns deuses em específico mais do que todos. Não é porque eu sou pagão que eu tô com dificuldade no trabalho, é o deus do trabalho, tem o deus do amor, tem o deus do sapato, o deus da roupa, o deus do couro, e eu vou usar todos os deuses para minha vida. Não é assim. É óbvio que também tem isso, né? Você vai procurar uma determinada entidade para trabalhar tais questões, outra é mais especialista em outras, mas na prática você acaba recorrendo mais a um deus, até porque os deuses têm várias facetas, várias qualidades, umas bem diferentes da outra, inclusive, né? Mas não é o politeísmo que define o paganismo em si. Sendo mais específico, o paganismo é o ethos do povo. O paganismo trabalha a cultura, certo? O que é do povo. Paganismo não é religião. Não tem nada a ver somente com religião. Paganismo é uma série de conceitos. Ethos é o conjunto de crenças, valores, moral, direito, tudo enquanto que tem numa sociedade. São religiões étnicas, né? Mas ética não quer dizer que só aquela raça, né? Raça, né? Bem entre aspas mesmo, que só aquela raça pode praticar aquilo não, mas que tem origem e é baseado nela. Ou seja, as leis fazem parte do paganismo, a lei de um tribo, como eles definem o direito dele, modo de vida, a própria subsistência de sobreviver, comida, plantação, tudo isso é paganismo, pessoal. Então, em outras palavras, o folclore de um povo é paganismo. Eu e outras pessoas, quando conversamos, por exemplo, com algum... Dá um exemplo da nossa fé, né? Os nórdicos, algum escandinavo, e fala sobre o Alto Arthur para eles, muitos não têm esse posicionamento. A grande maioria. Eles falam que só vê como cultura. E alguns, aos atuares aqui do Ocidente, do Brasil, criticam isso. Falam, eu esperava uma posição mais raiz, mais roots deles, porque nós temos que se reverenciar aos deuses antigos. Quem geralmente fala isso é porque não entende o que é paganismo. Paganismo para eles é aquilo. Aquilo que é raiz. Porque eles estão vivendo isso. Isso faz parte da cultura deles desde criança. E o que a gente está fazendo é o que é o moderno. Nós que não estamos inseridos naquele meio, trazemos para a nossa cultura como forma de religião, e isso é neopaganismo. E como isso é neopaganismo, não é a forma roots. Mas para nós, nascemos aqui no Brasil, num país majoritariamente cristão, é a nossa realidade e buscar o neopaganismo, porque nós não temos aquela cultura em nós. Quando você olha para um caipira, você vai no interior, você com certeza não tem parentes no interior, tem tios, tias. O que você observa? O que você identifica de características diferentes de quem vive na cidade? Certamente você pode identificar muitas coisas. Eles são muito supersticiosos, tem aquela coisa da simpatia. O que eu posso falar para vocês, pessoal, é o seguinte: paganismo não tem nada a ver com deuses. Não tem nada a ver com deuses. Envolve o culto? Sim, óbvio, claro. Mas paganismo não é religião em si. O que faz o paganismo ser paganismo? Deus tal é pagão, então eu sou pagão. Deus tal é cristão, eu sou cristão. Não funciona assim. Vou dar um exemplo do que eu vivi recentemente, tem alguns meses. Eu fui no interior
da família da minha namorada, interior, bem interior mesmo, assim, do tipo de que alguns anos atrás não tinha nem energia direito, tinha poucas casas próximas uma da outra, no interior do Maranhão. E lá a gente ficava conversando com um senhorzinho de idade, ele falava de lendas da localidade, ele falou de simpatias, olha só, falando que a árvore tal só nasce se você olhar para baixo, se você pegar os frutos dela olhando para baixo, se você olhar para ela não nasce. E tem umas histórias e falando altas coisas de magia popular, simpatia, essas coisas assim. E eu olhava para ele assim, ó, esse cara é muito pagão, é doido. Porque isso que é paganismo. É a cultura, o senso comum, o empirismo. Aí você pode falar, ah, Rodrigo, mas esse cara é católico, ele fala de santo. Se você for na geladeira dele, tem um santinho lá, tem Maria, tem uma coisa cristã. É por isso que eu tô falando pra vocês, porque paganismo não é religião. Ele pode ser cristão, mas existem elementos pagãos no dia a dia dele. Entenda que paganismo, novamente eu repeti várias vezes, porque paganismo não é religião. Neopaganismo é como nós fazemos, como eu sou neopagão, como a grande maioria de vocês que estão assistindo é também. Paganismo vai estar sempre na nossa sociedade porque ela é a própria. Ela é a própria cultura de um povo. Então você pegar e desvirar, deixar a chinela desvirada e a sua mãe falar, a sua avó, desvira essa chinela, menino, porque isso dá azar. O que você acha que é isso? Magia. Magia popular. Paganismo. Você pegar, falar uma coisa ruim e pedir pra bater na madeira. Isso não é aqui na madeira não, mas finge que é. Pedir pra bater na madeira. O que é isso? Magia, meu povo. Magia. Paganismo. Esse negócio de olho gordo. Ah, jogou olho gordo em mim. Magia. Magia popular. Paganismo. Ah, fulana de tal, quando viu o bebê da fulana, jogou um quebranto. O menino tá todo mal, tá com isso, tá com aquilo. Magia popular. Paganismo. Então quer dizer que todas essas coisas são paganismo, essas coisas simples? Sim, é basicamente isso. Então, por exemplo, quando a pessoa chega e vê um ritual nórdico, né? As runas, por exemplo, né? Os Galdras, e vê um Galdrabok, por exemplo, né? Os Black Books, para quem entende de magia islandesa, sabe o que eu estou falando. E tem lá os rituais, pega esse sigilo, desenhe, bola na sua porta, e vai lhe trazer proteção na sua casa. Ah, faça esse sigilo que vai lhe ajudar financeiramente. Muita gente se pergunta, né? Na própria academia, nos próprios cientistas, não se tem registro dos detalhes de como faziam aquilo. Acham que tem uma iniciação, que tem mais técnicas envolvidas, só que os pagãos ocultavam isso dos Galdraboks para poder não serem pegos pela igreja, por exemplo. Pode até ser que tenha algumas coisas a mais, mas sinceramente eu acredito que não tem muito a ver. Porque é magia popular, meu povo. Não existe isso de ativar o sigilo, carregar o sigilo, dissipar. Enfim, isso é coisa moderna. Isso é coisa moderna. Isso não existe naquela época. Isso é paganismo, meu povo. Não é alta magia, não. A pessoa confunde muito magia com de magos, de livros, com magia de bruxaria natural, que é uma coisa muito mais intuitiva. É uma coisa mais popular, uma coisa mais rudimentar. Não tem muito disso. É basicamente aquilo mesmo, na minha opinião. Você desenha um símbolo e pronto, entendeu? Não tem muito segredo. É magia rural. Estamos falando de camponeses. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Tem várias vertentes religiosas hoje em dia. A religião ancestral de um povo é sempre a pagã, porque o paganismo é a cultura de um povo, a própria cultura. Você vai em Minas Gerais, lá para os estados do sul, e tem lá vários festivais, tipo festa da colheita. Isso comemora a colheita. Festa da uva, festa da maçã. O que é isso? Paganismo. Isso é o modo de vida deles, uma coisa ancestral. Começou sendo uma festa pagã, né? Paganismo é isso, como eu disse, a própria prática da vivência. Aí com o tempo chegou a cristianização, né? Botou o nome de um santo no meio para poder tentar cristianizar aquilo, já que por mais que fosse proibido, não adianta, pessoal. A igreja católica medieval matou muita gente, tentou converter muita gente, fez um diabo 4, mas não adiantou.
as pessoas continuavam com seus ritos pagãos, mesmo cristianizadas, entendeu? Porque faz parte da vivência daquele povo. Mataram muito, violentaram muito, prenderam muito, mas não teve jeito. E o que eles tiveram que fazer? Tiveram que cristianizar aquilo, para tornar legal, né? Então botava o nome de um santo que não existe, né? Foi toda uma história, grande parte deles. Ou então, se existia, eles associaram para que seja lembrado como aquilo, né? Mas a maioria das festas cristãs que nós temos hoje, nenhuma delas começou sendo cristã. Todas são pagãs. Começando pelo Natal, Páscoa, festas juninas, Carnaval, Dia de Finados, enfim, todas as festas populares que nós temos têm origem no paganismo. Inclusive, isso é um fato muito questionado às vezes por algumas pessoas. Por que vocês comemoram Natal, festas juninas, se são festas cristãs? E nós sabemos que isso não é verdade. Originalmente, todas eram festas pagãs. Todas. A maioria das festas populares hoje em dia são baseadas, pelo menos baseadas, em coisas pagãs, certo? O ciclo agrário, colheita, primavera, verão, outono e inverno, certo? São celebrações desses ciclos. O que nós pagãos fazemos, neopagãos, tanto faz, fazemos? Nós celebramos essas festas, esses ritos, antes da cristianização. Então, Natal é o Yule, como chamam, né? Ou Yol, como chamam lá no norte da Europa. Festa junina, a festa da colheita, né, no caso. A Páscoa é chamada de Ostara, em homenagem a Deus da primavera, a manifestação da primavera, Ostara, e por aí vai. Então nós pagamos, comemoramos essas festas, todas essas festas que vocês comemoram no dia a dia, só que antes da cristianização, no rito propriamente dito. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem melhor. O que é um blote, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo específico explicando, ensinando os outros conceitos do que é um blote, certo? Mas o blote são as principais cerimônias do paganismo nórdico. Quem segue Vasatru, o Odinismo, Hitler, a sua interação com os deuses através do blote. Ele é uma cerimônia religiosa, mas ao mesmo tempo é uma festa. Não tem menor sentido você fazer de uma maneira séria, fazer uma coisa automática e nem robô, de forma cerimonial, como é conhecido nas religiões das gnoses mais modernas de hoje. Os blotes, os solstícios, né, os sabás, são festas, junto com religiosidade. O que é isso? Paganismo. Então, o São João, por exemplo, é a festa da colheita, a festa de comemoração da safra. Pessoal, naquela época, as pessoas morriam de fome. Hoje também morrem de fome, infelizmente. Mas naquela época era muito pior. Muito pior. Tipo, não tinha comida, as plantações não davam certo. Então morriam, as pessoas morriam. Não tinha supermercado, não tinha ONU, não tinha todas essas coisas que nós temos hoje. Então, o agrário, as plantações, o rural era uma coisa importantíssima na vida das pessoas. Então, quando acontecia a colheita, era uma festa. Religião, política, o modo de vida das pessoas estavam juntos. Não era uma coisa. Você chegava numa tribo. Imagina você chegando numa tribo e pergunta aí qual a tua religião. Aí chega, pode aí qual a tua religião e a tua. Eles não vão entender nada. Porque a forma de religião deles é muito diferente do que nós conhecemos hoje. A religião deles é a própria cultura, é a própria prática do dia a dia. Porque paganismo não é religião. Então, por exemplo, São João. A título de curiosidade, é uma das épocas que eu mais gosto do ano. Então, tem a festa da colheita, mas também tem o santo lá, né? O São João, o Santo Antônio. Eu não entendo muito dessa parte, né, católica. Mas você pode ver que é uma festa que está relacionada à religiosidade. Que anteriormente não era aos santos, eram aos deuses pagãos, né? As festas, as celebrações, com o modo de vida das pessoas. Eram coisas que estavam interligadas. Eu quero dar outro exemplo para vocês, e esse é bem mais recente, tanto de época que aconteceu, como também de como eu descobri esse fato também, que foi esses dias, né? Acho que não tem nem uma semana. Acho que todo mundo que já ouviu ao menos falar da Chapada da Diamantina, cal com muitos minérios, inclusive atrai a aparição de muitos OVNIs lá. E muitos ufólogos gostam de estudar a religião porque acontece muitas visitas de luz. É quase certo de que você for fazer uma visitinha lá, você vai encontrar muitas surpresas se você for acampar, ver coisas. Vocês pesquisem mais a respeito aí, tá bom? Dada essa informação de que aparece OVNIs no local, há décadas atrás, existiam muitos mineradores na região, garimpeiros, que procuravam minas de ouro. Acontecia o seguinte, chegava um OVNI lá, uma luz, uma bola de fogo enorme que iluminava o céu e descia em certas regiões
onde provavelmente ali iria aparecer ouro para eles. Sendo OVNI, não, pessoal, se vocês acreditam nisso, não é a questão aqui, certo? A questão é que esses fenômenos ocorrem lá, com muito bem documentados, testemunhas, já foram diversas entidades internacionais para estudar a região, assim como outras regiões aqui do Brasil também. São Tomé das Letras também ocorrem nomes parecidos. O que é que o pessoal rural achava quando via aquilo? Uma luz que sempre que ela aparece no céu, ela pousa, e nesse lugar que ela pousou, ou que ela chegou a descer, é justamente o local que aparece em ouro. Eles começaram a dar nomes àquilo. Eles começaram a falar que aquilo era mãe de ouro. Que quando um garimpeiro tinha o privilégio de olhar, observar, é porque ele foi escolhido, premiado pelo espírito do diamante. Olha só, presta atenção. Mãe de ouro, espírito do diamante. Ou seja, tratavam aquilo como uma forma de entidade, uma forma de Deus. O que é isso, pessoal? É paganismo. O cara provavelmente era católico, né? Era aquele do interior cristão, mas o paganismo não sai de um povo, coisa natural da religiosidade do campo. É uma coisa que está na nossa alma, na nossa genética. Mesmo ele tendo suas crenças, aquilo do campo, do que ele vive, vai sempre moldar o natural dele, a realidade dele. Você que se autodenomina pagão, você vai para o interior, você tem preconceito com aquele caipira, supersticioso, quer dizer, o cara acredita numa coisa dessas e você ridiculariza, e você acredita em deuses pagãos. Ou então, quando eles falam histórias sobre lobisomem, você fica rindo daquilo e quer ser berserker. O que você acha que o lobisomem é? Se não, a mesma coisa. Vocês acham que é uma coisa diferente? Vocês acreditam que é por causa do cogumelo? Eu já desmenti isso em um dos meus vídeos, que eu vou deixar aqui o link. Os berserkers não se tornavam berserkers por causa do cogumelo. É uma mentira isso, dados os estudos mais recentes, que os lobisomens pela lua cheia. Mas são formas, podem ter várias formas de entrar nesse estado. O que ambos são é uma espécie de xamanismo, uma espécie de alteração de estado de consciência. Talvez também shapeshifting, mudança de forma, como o Sage, né, a bruxaria nórdica, aborda muito. Então, são basicamente a mesma coisa, apesar de que podem se ter métodos diferentes ou não de alcançar o objetivo, um berserker e um lobisomem. Então, assim, é por isso que é muito difícil conceituar nós na cidade, urbanizados, civilizados, né, contra o caipira do campo, entender o que é paganismo, porque muitas pessoas não entendem de fato o que é. Para ter ideia, os cristãos chamam até os islâmicos de pagão. Você não tem que se atrelar ao significado cristão. Tem que procurar principalmente o significado histórico, científico, né, de quem estuda isso. Então, eu acho que com toda essa reflexão também surgiram alguns questionamentos. Que, por exemplo, o nosso folclore é paganismo, então. Obviamente, sim. Saci Pererê, mula sem cabeça, por mais que sejam entidades, são parte da nossa cultura, de nossas lendas, dos mitos, que são as narrativas de um povo. E você percebe que a gente não cultua o Saci Pererê, a gente não cultua a mula sem cabeça, faz parte da nossa cultura, do nosso folclore. E você percebe que não tem nada a ver com deuses. Porque paganismo não é religião. Apesar de que o neopaganismo atual foca muito deuses, 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 e esquece de todo o resto. E essa é uma das principais críticas às religiões neopagãs que eu tenho é essa. Paganismo é você deixar uma maçã numa árvore para os espíritos da floresta, trazer sorte e paz para aquela localidade. É você entrar em contato com os espíritos ancestrais, né, de uma terra, os Landvet, como a gente chama no Massatru. Eu já vi um cara falando que não existe elementais no paganismo nórdico. Tipo, o cara falando que no Massatru não falam elementais, não tem elementais. E isso é só um exemplo de como as pessoas não entendem o que é paganismo de fato. Ah, não tem elementais, então o que são as ondinas? As ondinas são o quê? Não são elementais, não? Os gnomos da sua casa. Os nórdicos criam gnomos, né? Elfos. O que são essas coisas? Não são elementais, não? Quer dizer que só porque não foi encontrado nenhum registro chamando elementais, não existe elementais. Por que essa pessoa falou isso? Porque ela está inserida, por exemplo, no Asatru, uma coisa fechada. Ela não vê a visão holística da coisa, que
Elementais faz parte de praticamente quase todas as religiões pagãs têm elementais. Embora não com esse nome, com essa categorização, mas existem. Então é isso, andarilhos. Espero que eu tenha passado de forma clara tudo que eu queria passar para vocês, tá bom? Se cuidem desse coronavírus, não vacilem, tá bom? Protejam os familiares de vocês, as pessoas mais vulneráveis. E estamos aqui, tá bom? Hoje aqui é domingo. Um grande dia de Suna a todos. Tchau, tchau.